Bom dia, amados, graça e paz. E voltando, amado, as mensagens em relação à banalização e à inversão de valores, a pergunta que eu faço é sempre a mesma. Em relação ao tempo. Em que tempo nós estamos vivendo hoje? Em que tempo nós estamos vivendo hoje? E eu, meditando, estudando, como já falei nas mensagens anteriores, hoje eu gostaria de passar algo que, para as mulheres, principalmente para as mulheres, porque é um assunto que pode ser que algumas mulheres não entendam, mas nada fora daquilo que a palavra de Deus ensina. Eu vou falar algo em relação ao aborto. Ao aborto. Não vai ser uma mensagem longa. Eu comecei assim a meditar sobre isso porque já que eu estou trazendo uma série de mensagens em relação à inversão de valores, porque o mundo, amados, está do jeito que está. Estão acontecendo coisas que como igreja, como cristã, isso mexe muito com a gente. São coisas revoltantes. Às vezes eu fico revoltada com tanta injustiça que acontece aqui nesse mundo. As pessoas estão fazendo coisas e elas não pagam por aquilo. Daqui a pouco estão livres. É triste, amados. Mas hoje eu vou falar em relação ao aborto. Porque é uma inversão de valores. E não deixa também de ser uma banalização em tudo aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. E também, amados, para vocês mulheres, um dia nós vamos dar conta perante ao Deus Todo-Poderoso. Você crendo ou não crendo, eu não estou falando de religião, diante de Deus, porque Deus não é religião, Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso que te criou, que me criou, que criou todas as coisas. Nós vamos chegar diante dele sim um dia e vamos dar conta. Nós vivemos um momento em que tanto a banalização como a inversão de valores atinge um clímax especialmente representado por um tema. É um tema que envolve discussões. Quer dizer, tem muita gente discutindo sobre isso. Legaliza, não legaliza, aceita, não aceita, faço ou não faço. Que é sobre o aborto. É uma discussão que tem imperado aqui no nosso país. As pessoas têm tratado o tema como se fosse um assunto da mais estreita esfera de direito da mulher. A mulher é dona do seu próprio corpo. A mulher, ela pode fazer o que ela quiser com o seu corpo. E dele deve ter o direito de dispor da melhor forma que lhe convir. Da melhor forma que lhe convém. Esquecem-se de que nenhum ser humano
é mais valioso do que o outro. Um embrião é um ser humano, pois ele não poderá vir ser a outra coisa do que um ser humano. Quer dizer, um embrião que foi formado ali no útero. O propósito ali é dele vir ser um ser humano. E desde o momento que ele foi gerado, ele já passa para Deus, ele já conta para Deus como ser humano. Porque Deus tinha um propósito ali. Se Deus permitiu aquele embrião, ali o útero ser gerado, é porque Deus já tinha um propósito. Toda mulher tem o direito de controlar o seu próprio corpo, entre aspas. Diz o bordão feminista pró-aborto. Então, amados, como mulher também, eu gostaria que as amadas também analisassem o que as defensoras dessa ideia teriam a dizer dos 50% de seres humanos mulheres abortadas, que não tiveram o direito de controlar o seu corpo. Pesquisando, as pesquisas indicam que 50% dos fetos são do sexo feminino. Você vê que, se você parar para pensar, no mundo inteiro tem mais mulheres do que homens. O slogan começa a perder sentido exatamente aí. Porque as pesquisas indicam que 50% dos fetos são do sexo feminino. Então, na verdade, esse slogan é uma definição nua e crua. É o massacre dos poderosos contra os indefesos. Juridicamente, ninguém tem direito sobre seu próprio corpo. Suicídio, por exemplo, é crime. E tampouco colocar em risco a vida de outras pessoas também é crime. Tanto que lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, era olho por olho, dente por dente. Lá, se uma pessoa ferisse outra e a outra ficasse cega, ela pagava por aquilo porque deixou a outra pessoa cega. Então ela é cobrado. E se alguém não tem direito sobre o próprio corpo, como dizem que tem direito sobre o próprio corpo e dele pode fazer o que quiser, como pode querer ter direito sobre o corpo de outro? Nesse caso aqui, o feto. Como pode ter direito a outro corpo se não é o feto? O próprio feto. Ter controle sobre seu próprio corpo indica responsabilidade. E aqui a outra verdade incômoda para os relativistas tolerantes. A maioria dos abortos é fruto da promiscuidade e imoralidade do ser humano. A promiscuidade e a imoralidade humana, o pecado, serve para encobrir a libertinagem nas relações humanas. Se não se pode controlar a vontade, como é possível controlar o corpo dos outros? Portanto, se o feto não é um prolongamento do corpo da mulher, ela não tem o direito de determinar se ele vai viver ou não.
A mulher não tem esse direito. E se ela fizer, amado, o corpo dela vai ficar um corpo deformado. E ela vai dar conta, sim, diante de Deus, se não houver um profundo arrependimento. A segunda consideração sobre o aborto é a luta do feto para não morrer em processos abortivos. Isso aí, amados, tem vídeos lá no YouTube que mostram a agonia daquele pequeno ser dentro da barriga da mulher, dentro do útero, ele tentando fugir da morte. Então, amados, houve um médico, e esse médico realizou milhares de abortos lá nos Estados Unidos. O nome dele é Dr. Bernard Nathanson. Dr. Bernard Nathanson, o qual ele teve essa ideia de introduzir uma câmera para filmar o aborto que ele iria fazer. Ele teve essa ideia de introduzir uma câmera dentro da mulher para filmar o aborto que ele próprio iria fazer. E isso aí deu até um nome para um filme. O Grito Silencioso. Mas o próprio médico, ele não conseguiu assistir as imagens até o final. E depois disso, amado, ele nunca mais fez qualquer tipo de aborto. E ele queria que a sociedade, as redes de televisão, o governo e o maior número possível de pessoas contemplassem, que o maior número de pessoas vissem esse vídeo, esse filme, a luta daquele pequenino ser pela sobrevivência. Eu confesso, amado, que eu mesmo não consegui ver esse vídeo. A luta daquele ser, daquele feto dentro do útero, lutando pela própria vida. Então, esse médico, ele poderia continuar realizando abortos? Poderia. Mas aquilo ali foi tão profundo, foi tão chocante para ele, que ele nunca mais realizou esse tipo de prática. E essa experiência mudou os conceitos dele, desse médico. E ele acabou tornando-se um defensor da vida. Ele acabou se tornando um defensor da vida. Aleluia! Glória a Deus! Algumas pessoas têm o costume de dizer: naquilo que eu não vejo, eu não sinto culpa. Esse é um grande engano. Por não saber das atrocidades que realmente se praticam contra os seres humanos indefesos, muitos podem gabar-se ao fazer tal declaração. Mas esse é um grande engano, pois as Escrituras garantem que Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz, lá em Hebreus 4, anotem, por favor, mulheres, anotem. Hebreus 4, 12 e 13. 2 versículos apenas. 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma
e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Quer dizer, com quem temos de dar conta. Tudo está nu e patente diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. E algumas pessoas têm esse costume de dizer: aquilo que eu não vejo, eu não sinto culpa, eu não me sinto culpada porque eu não vi. Muitas vezes, amado, tipo assim, uma criança, nós ouvimos os gritos daquela criança, nós ouvimos o choro daquela criança e muitas vezes até nós damos de cara, de repente na rua com aquela criança, a criança com os vergalhões, com os arranhões, com hematomas, e nos calamos. E nos calamos. Porque é aquilo que eu não vejo, mas a pessoa está vendo, a pessoa ouviu os gritos, mas não fez nada. A criança é inocente. É um ser indefeso. E quem cala, amado, consente. A Bíblia nos ensina que nós devemos abrir a boca a favor do mudo. Nós devemos abrir a boca a favor do mudo. E a criança, ela fica oprimida de tal forma que ela se fecha. Ela se fecha, ela se tranca. Grupos feministas e liberais da esquerda querem forçar a opinião pública a aceitar o aborto, dizendo que a mulher pobre, a mulher que não tem condições, precisa ser melhor tratada nos hospitais públicos, para não recorrer às clínicas clandestinas. Eles acham que isso é uma solução. É muito mais fácil. Para comover a população e obter a simpatia da sociedade a favor de sua causa, os grupos favoráveis ao aborto costumam evocar situações de estupro ou de risco de morte da mulher. Mas esses casos são uma minoria e já são respaldados pela lei. Não devem servir como argumento para a destruição de uma vida inocente. Uma vida que não pediu para ser gerada. E nada pode fazer para se defender contra os que se opõem a ela. E como igreja, amado, nós podemos ficar calados diante disso tudo que está acontecendo? Muitos deputados aí estão colocando leis totalmente fora a realidade do que é uma família, do que nós devemos fazer com o nosso próprio corpo, não sabendo eles que tudo que nós fizermos aqui, tudo que semear, será colhido, e tudo está diante dos olhos de Deus, nu e patente diante dos olhos em quem nós vamos prestar conta. E, amados, não tem como fugir disso. O mundo pode dar um jeitinho, mas diante de Deus não tem onde se esconder, não tem como fugir. Vão prestar conta sim, vão colher sim. A Bíblia é clara quando indica que Deus nos formou e Ele nos conheceu ainda no ventre de nossa mãe, indicando ser Ele o Senhor da vida, ainda no oculto do ventre da mulher grávida.
nós podemos ver o próprio profeta Jeremias. Jeremias, o Senhor diz que já o conhecia desde o ventre da sua mãe e que o tinha chamado como profeta. Vocês imaginem se a mãe do profeta Jeremias fizesse um aborto. Olha o propósito de Deus na vida daquele profeta. O quanto aquele profeta Jeremias, que é chamado profeta chorão. Eu amo o livro do profeta Jeremias. Eu me identifico muito com o profeta Jeremias. Então, se a mãe dele tivesse feito um aborto, nós podemos ver o quanto esse profeta foi usado por Deus. O quanto Deus usou a boca de Jeremias em profecia. Então esse é um modo, amados, como mulheres, vocês pensarem que de repente vocês estão acabando com um projeto, um propósito de Deus na vida desse ser pequenino que está sendo gerado aí no teu útero. Oh! Lá em Salmo 139. Salmo 139, grava isso. Verso 12 a 15. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Oh, esse salmo é profundo, amados. Aqui mostra que Deus, Ele ali estava projetando, Ele estava cuidando, Ele estava criando aquele novo ser ali dentro, com projetos, com propósito. E os ossos ainda não tinham sido encobertos. E diz que no oculto Deus estava formando aquele ser, como nas profundezas da terra. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluias! Oh, aleluia, aleluias! Glória a Deus! Ao desenvolver uma opinião favorável ao aborto, contrariamos a vontade de Deus expressa em sua palavra. Nós contrariamos a vontade de Deus expressa na sua própria palavra. E tal comportamento denuncia que estamos sendo invadidos pela cultura do inferno. Porque é o inferno que tem o propósito de destruir, de acabar com a família, com os seres humanos, com as vidas que Deus criou. Toda a vida pertence a Deus. Toda a vida pertence a Deus. E só Ele tem o poder de tirá-la. Ninguém mais tem o poder de tirar uma vida de quem quer que seja. Ninguém. Se Deus permite que um ser seja gerado, mesmo como fruto de um ato violento, é porque Ele tem um propósito
um propósito ali definido para aquela vida. E ninguém tem o direito de fazer o contrário. Porque aí, amados, vocês estão indo contra algo que vocês nem conhecem. Que é algo contra aquilo que Deus ensina na palavra dele. Que ninguém tem o direito de tirar nem a própria vida, que de lá a vida de outros. Esses foram alguns exemplos. Amados, desse tempo de banalização e de inversão de valores. Por quê? Estão dando mais crédito, mais valores a coisas, a bens materiais, do que o próprio ser humano. Muitas mulheres, elas dão valor ao seu próprio corpo. Até para ficar com o corpo mais bonito, elas evitam até de engravidar. Então, precisamos estar atentos aos imutáveis princípios de Deus, contidos nas Escrituras, pois eles são eternos. Os princípios de Deus é eterno, como eterno é o nosso Criador. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, diz o Senhor, através do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 6. Porque eu, Senhor, não mudo, Deus não muda. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, não sois destruídos. Que a palavra de Deus continue sendo nosso referencial de ética e moral. E que reconheçamos, amado, nela a vontade do Senhor, que é soberana, e a vontade dele é revelada a nós. Todo aquele que nós cremos na palavra, todo aquele que meditamos na palavra, é revelado a nós. Se muitas mulheres aí estão se fazendo de inocentes, é porque não leem a palavra, não procuram ler, não procuram conhecer. Por quê? Elas querem encontrar a justificativa para fazer o que elas fazem. Para fazer o que elas fazem, o que já fizeram. Mas se já fizeram, ainda é tempo de se arrepender. Há tempo de arrependimento e de confissão ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a quem vocês, amadas, vão prestar contas, sim. E para terminar, amadas, que essa palavra, ela sempre seja o nosso referencial. E que ela esteja gravada em nossa mente e no nosso coração. Não só na mente, mas também no coração. Para que possamos exclamar. Para que possamos abrir a nossa boca e exclamar como salmista. Lá no Salmo 119, verso 5. É um versículo da palavra de Deus também que eu amo muito. Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, amado, a palavra do Senhor, além de ser lâmpada, de nos caminhar, de nos trazer luz, ela também alumia o nosso caminho, o caminho que nós devemos andar, ela esclarece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para o meu caminho. Não é os meus caminhos. Porque só há um caminho. E esse caminho é Deus, é a palavra dele que nos conduz. Amém? Então,
É preciso que conheçamos este tempo em que estamos vivendo, para que identifiquemos quais são as necessidades espirituais que precisamos satisfazer em nossa vida. Não só em nossa vida, amados, mas também que estejamos preparados também para ajudar outras vidas. Que tempo é este que estamos vivendo? E eu vou terminar com uma oração. Pai querido, Pai amado, santo e eterno Deus, diante da presença do Deus vivo, o Deus que nos vê, o Deus que nos ouve, o Deus que nós vamos prestar conta, é diante desse Deus Todo-Poderoso, ó Pai, que eu me chego a Ti em oração, clamando, Senhor, por essas vidas, ó Pai, por tantas mulheres, ó Pai, que se encontram não só aqui no Brasil, mas em todo o país, em toda a nação, Senhor, que tenha cometido, ó Pai, essa barbaridade. E se justificam, Senhor, como se fosse uma coisa normal. Mas, Senhor, é o Teu Espírito Santo, Pai, que convence. É o Teu Espírito Santo que convence através da Tua palavra. Que elas, Senhor, ao ouvirem esta palavra, Senhor, elas venham ser convencidas pelo Teu Espírito. Que elas venham entender, ó Pai, que elas precisam, Senhor, se arrepender se algum dia elas fizeram ou cometeram um ato desse, Senhor. Que elas venham confessar a Ti. Porque eu creio, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina, Senhor, que o Senhor perdoa. Que todo pecado tem perdão. E que há somente um pecado que o Senhor não perdoa, que é a blasfêmia contra o Teu Espírito Santo, Senhor. Portanto, Pai, esse pecado tem perdão se há um verdadeiro arrependimento. Por isso, Pai, trabalha na vida de cada mulher, Senhor. Aquelas que foram obrigadas a cometer um ato desse pelos seus parceiros, Senhor. Ajude elas, porque isso tem deformado muitas mulheres, Senhor. Isso tem trazido peso, isso tem trazido, Senhor, Paizinho querido, na vida espiritual, Senhor, muitas vezes, ó Pai, condenação. Quando a Tua palavra nos ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Senhor.